Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à gravação de mais um estudo bíblico e hoje nós vamos iniciar a leitura lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, e fazer a leitura do versículo 17, que nos diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, como nesse primeiro versículo aqui está falando, hoje a gente vai começar a falar, sobre os mandamentos de Deus, quais são as ordenanças que Deus traz para as nossas vidas para que a gente cumpra e assim a gente viva mais próximo dele em obediência, certo? Lá no livro nesse mesmo livro de Apocalipse, nós vamos para o capítulo Apocalipse, capítulo 14, e vamos fazer a leitura inicial do versículo 12, que nos diz assim, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, Então, aqueles que vivem de acordo com o que Deus pede são aqueles que guardam os seus mandamentos e têm a confiança realmente e acreditam, na história de Jesus Cristo, que foi quem veio e morreu o Filho de Deus que veio e morreu por nossas vidas, certo? Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, porque quando a gente fala de mandamentos, a gente sabe que a primeira ordenança de mandamentos que existe descrita na Bíblia está no livro de Êxodo, que é quando o povo de Israel, após sair do Egito, recebe os 10 mandamentos, Deus vem falar com eles sobre os 10 mandamentos e a gente vai ver o que é que está descrito, que diz assim, iniciando no versículo 1. Êxodo capítulo 20 e versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, quando se fala em mandamentos, os mandamentos iniciais são esses aqui. A primeira vez que Deus fala de mandamentos para o seu povo é quando ele fala dos 10 mandamentos, e o que está descrito é exatamente o que foi lido agora. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, lendo do versículo 1 ao 2 diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então a gente vê que solicitações de Deus também para a nossa vida, que a gente tenha uma vida de santificação realmente nele. Nesse mesmo capítulo, no versículo 18, diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, são solicitações de Deus para as nossas vidas, que está aqui no Novo Testamento, e a gente vai ver que são solicitações que permanecem, que está aqui no Antigo Testamento, são coisas que permanecem no Novo Testamento também, certo? Depois da vinda de Jesus Cristo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 4 ao 6, que diz assim:
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel 18, nós vamos fazer a leitura do versículo 20, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Por que eu leio essa passagem? Porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, a gente viu que Deus é aquele que... Deixa eu ver como é que está lá. É Êxodo, capítulo 20, e o versículo é o 15, se eu não estou enganada. Não, 5. Êxodo 25, que diz: Não te curvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? E lá em Ezequiel, Deus fala que a iniquidade do pai não cairá sobre o filho, né? Então, quando Deus fala assim, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, são aqueles filhos que permanecem a fazer práticas que desagradam ao Senhor, que aprenderam com os seus pais, certo? Porque mesmo que a gente tenha feito uma prática ensinada por nossos pais, se for algo que desagrada ao Senhor nosso Deus, a gente tem que continuar firme na palavra do Senhor e não continuar a obedecer, né, nossos pais que dizem, nos ensinam coisas que talvez vá contra a palavra de Deus, certo? Então é por isso que Deus fala que a iniquidade do pai não cai sobre o filho, nem a iniquidade do filho cai sobre o pai, né? Mas aquele que pecar, essa alma é que será punida, né? Então Deus, ele traz esse livro lá no Ezequiel, que é um livro profético, né, que é válido para os nossos dias, né, e que está vigente, para que a gente tenha essa certeza, né, que nada do que meu pai e minha mãe fez pode recair sobre a minha vida, certo? Não diante de Deus, né, graças a Deus por isso. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 5, e no livro de Mateus nós vamos iniciar a leitura inicial no versículo 19, Mateus capítulo 5, versículo 19, porque quando Deus, ele fala dos mandamentos lá no livro de Êxodo, as pessoas elas entenderam que os mandamentos eram regras rígidas para ser vividas, e elas às vezes faziam coisas mesmo sem compreender, né? Então Deus, ele vem nos trazer a compreensão sobre o que verdadeiramente ele estava nos pedindo quando ele nos traz as ordenanças dos mandamentos, certo? Então, no livro de Mateus, capítulo 5, iniciando a leitura do versículo 19, diz assim: Porque em verdade vos digo que até o céu, versículo 19, porque qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raça, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás num caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil, né? Então, quando lá no livro de Êxodo, que foi a primeira vez que Deus, ele veio falar dos seus mandamentos para o seu povo, ele fala, não matarás, né? As pessoas entenderam que eu só não precisaria matar o meu próximo, né? Mas, de certa forma, uma pessoa tinha contenda com a outra, né? E acabava gerando até inimizades com as outras pessoas. E Deus não quer que o cristão viva dessa forma. E é por isso que cá no Novo Testamento, no livro de Mateus, né? O primeiro livro dos Evangelhos de Jesus Cristo,
Deus ele vem nos ensinar. Quando eu digo que eu peço para vocês não matarem, quer dizer que eu não quero que vocês vivam em contendas uns com os outros. Eu quero que verdadeiramente do seu coração você consiga amar o seu próximo. Aí, continuando a leitura, fala assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, né? Então, antes era permitido que o povo de Deus fizesse juramentos, né? Porque quando as pessoas diziam, não, mas eu juro que é assim, né? A palavra da pessoa tinha credibilidade. Só que diante de Deus, para o cristão viver íntegro para ele, o cristão ele tem que cumprir com aquilo que ele fala, sem necessitar de juramento, né? Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. É assim que Deus quer uma vida de integridade nossa para diante dele, certo? Continuando a leitura, fala: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus, né? Então, mais uma solicitação de Deus. Como eu falei, quando Deus ele pede para a gente amar o próximo, né, e que a gente não mate o nosso próximo, Deus ele pede que a gente verdadeiramente ame o nosso próximo, né? Então, se a gente ama, a gente não vive em contenda, não causa iniquidades, e tem momentos que a gente até perde nosso direito, né, para não ofender o próximo, né, e assim a gente continuar mais perto de Deus, certo? Continuando a leitura nesse mesmo livro de Mateus, vamos para o capítulo 22, Mateus capítulo 22, e nós vamos fazer a leitura do versículo 36 ao 40, que nos diz assim, Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, fazer a leitura do versículo 35 ao 36, que nos diz assim. João 3, 35 ao 36.
O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Certo? Então a palavra nos diz que Deus ama Jesus Cristo e por isso todas as coisas entregou em suas mãos, né? Nesse mesmo livro de João, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, João 4, fazer a leitura do versículo 25 ao 26, que nos diz assim: A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Né? Então, quando Jesus passou pela terra, ele teve esse diálogo com uma mulher, né? E ele mesmo testifica que ele era o Messias que veio para ensinar todas as coisas necessárias para herdar a vida eterna. Né? Então, a gente sabe que, seguindo o Velho Testamento, a gente, pelo Antigo Mandamento, né? Pelo mandamento que Deus trouxe, lá só tinha descrito não matarás, né? E hoje, em Jesus Cristo, a gente compreende quando Deus fala que Ele não quer que a gente mate, Ele não quer nem que a gente se encolarize, que a gente fique com raiva, que a gente tenha contendas com o nosso próximo, né? Quando Deus ele vem falar não adulterarás, Jesus Cristo ele vem nos ensinar que quando Deus fala não adulterarás é para a gente viver realmente uma vida de respeito com o nosso cônjuge, né? Seja homem ou seja mulher, com aquela pessoa que a gente está casado, né? Seja seu esposo ou sua esposa. E para a gente viver realmente com respeito, né? Diante dessa pessoa. E quando eu falo esposo ou esposa, lógico, que o homem, né, com sua esposa tenha respeito e que a mulher com seu esposo, né, tenha respeito nesse casamento, tá? Vamos lá agora, continuando a leitura, vamos para nesse mesmo livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12, fazer a leitura do versículo 48 ao 50, que nos diz assim: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então Jesus Cristo ele declara pra gente que da mesma forma que ele foi orientado por Deus, assim ele passou, né, os ensinamentos da palavra do Senhor. Lá no livro, nesse mesmo livro de João, vamos para o capítulo 13, fazer a leitura do versículo 34 ao 35, que nos diz assim: João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nesse mesmo livro de João também, vamos para o capítulo 14, fazer a leitura do versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? O único meio da gente chegar a Deus realmente, né, a conquistar a vida eterna é através de Jesus Cristo e dos ensinos que ele deixa descrito na palavra, porque assim como ele testifica, são os ensinos direcionados realmente por Deus, né? Orientados por Deus e permitidos por Deus, né? Foi Deus que permitiu que ele trouxesse às nossas vidas tais ensinamentos. No versículo 15 desse mesmo capítulo, João 14, 15, diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, né? A gente tem que guardar todas as orientações. Vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, fazer a leitura do versículo 8 ao 10, que nos diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos agora lá para o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2,
Faz a leitura do versículo 13 ao 18, que nos diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Então, Jesus Cristo, ele fala que ele, através da sua entrega de vida, veio tirar a inimizade, que estava entre as pessoas que se diziam servir a Deus, mas por causa de regras de mandamentos não conseguiam viver em harmonia. Então ele veio para que de ambos os povos ele formasse um só, e fazendo com que eles vivessem o quê? Em paz, Porque tem pessoas que têm tipos, de religiões que servem a Deus, e algumas seguem determinadas regras que outras não seguem, E as duas denominações acham que elas não podem viver, em harmonia e em paz, mesmo as duas pregando, esses dois povos pregando o mesmo Deus, Então, em Jesus Cristo, a gente vê como que Deus realmente quer que a gente siga as ordenanças dos mandamentos dele, e ele mesmo declara, que a gente pode sim viver em paz, porque a gente está seguindo e servindo ao mesmo Deus, certo? Continuando a leitura, nós vamos lá para o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, e fazer a leitura do versículo 5. 1 Timóteo 1, 5, que diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Coração puro, boa consciência e fé não fingida. É assim que a gente cumpre, todas as ordenanças dos mandamentos de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, fazendo leitura do versículo 14, nos diz assim, Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, certo? Então, quando a gente fala de ordenanças, dos mandamentos, daquilo que Deus nos pede para fazer, nos manda fazer para estarmos próximos dele, sermos dignos da salvação, entre as ordenanças está a vida santificada em Deus, certo? Então ele declara na palavra, se a gente não vive a vida santa, a gente não tem como chegar até ele, certo? Então a gente precisa realmente seguir, as ordenanças de Deus, seguir, na verdade, as solicitações dele para um melhor viver, e com isso a gente encontrar essa salvação nessa santificação, certo? De vida. Vamos lá agora para o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Faz a leitura do versículo 8 ao 12, que diz assim, Tiago 2, 8 ao 12. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, Então não adianta a pessoa achar que porque não comete tal pecado, tem uma vida santa diante de Deus, porque só comete um único pecado e não comete outros que acham bem piores, Se você se diz servo de Deus e você não adultera, você não está matando o seu próximo, mas você vive uma vida de mentira, Você conta mentira com uma maior facilidade, então, diante da palavra de Deus, você está muito falho, Licença. Você precisa realmente rever seu conceito de vida, já que você se diz servo do Senhor nosso Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado
com isso da gente cumprir parte da solicitação de Deus, cumprir uma parte e não cumprir a outra, certo? Porque Deus ele nos pede para a gente ser perfeito e santo, assim como Ele é perfeito e assim como Ele é santo. Continuando a leitura, nós vamos lá agora para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, e fazer a leitura do versículo 15 ao 16. 1 Pedro 1, 15 ao 16, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a palavra mesmo, né, testificando lá, em toda a maneira de viver. Vamos lá agora para o livro de 1 João. 1 João, fazer a leitura do capítulo 2. 1 João, capítulo 2, leitura do versículo 3 ao 11, que nos diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Então, aquele que serve a Deus, ele ama o seu próximo, né? Ama o seu irmão. Vamos lá agora fazer a leitura nesse mesmo livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, fazer a leitura do versículo 11, que diz assim, 1 João 3:11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E do versículo 21 ao 24 diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado, né? Então, quando Deus fala, o seu mandamento é que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. É assim que a gente vive uma vida íntegra diante de Deus e alcançamos realmente a vida eterna, né? Nesse mesmo livro de 1 João, vamos para o capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, e vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 21, que diz assim: Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos agora lá, nesse mesmo livro de João, fazer a leitura do capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E fazer a leitura do versículo 2 ao 3, que diz assim: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Desculpa. E no versículo 20 desse mesmo capítulo, 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
E vamos lá agora para o livro de 2 João. 2 João não vai aparecer aqui online porque não tem capítulo, eu vou ler aqui na versão da Bíblia mesmo, na Bíblia física. 2 João, versículo 4 ao 6, diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, desde o princípio da Bíblia, porque as primeiras partes que a gente leu foi lá no Velho Testamento, nos primeiros livros do Velho Testamento, Deus ele vinha fazendo a solicitação para a gente ser santo, assim como ele é santo, e para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E isso Deus ele vem testificando cá no Novo Testamento também, nos trazendo compreensão, né, de tudo aquilo que ele veio nos solicitar como ordenança de vida, certo? E para finalizar, nós vamos ler lá no livro de Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119, o versículo 35, que diz assim: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer, né? Então, foi algo que deixado escrito aqui pelo salmista Davi, né? Desculpa. E a solicitação do salmista era que Deus fizesse com que ele andasse realmente nos mandamentos do Senhor, certo? Então, esse estudo bíblico, ele fica por aqui. E nos próximos estudos, a gente vai conhecer um pouco mais, né, sobre o que Deus solicita de ensinamento para as nossas vidas. Um grande abraço, fica com Deus.